Trabalho de conclusão do PI4. Título do trabalho: Análise de regiões no exterior com melhores custos de importação de insumos agrícolas. Cidade virtual do Estado de São Paulo. Segundo semestre de 2024. Participaram desse trabalho Carlos Henrique Costa Pereira, Daiane Coronel Sanches, Emerson Alves Barbosa, Josué Araújo do Nascimento, Luciano de Paula Fernandes e Silvio de Paula Fernandes. Qual seria o tipo de problema que está sendo apresentado? O objeto da nossa pesquisa está diretamente relacionado às dificuldades que o pequeno produtor rural ele tem na identificação de preços adequados, custos baixos para fazer a importação de insumos agrícolas. A nossa pesquisa ela visa identificar regiões do planeta onde possamos identificar custos adequados de importação de fertilizantes para o Brasil. Como que você apresenta a solução para esse problema e como visualizar a solução para esse problema? Em nosso trabalho de pesquisa, a solução para esse problema vem da seguinte forma. Identificamos uma grande base de dados, Big Data, dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, pelo departamento do Siscomex, que é o departamento que controla todo o processo de exportação e importação no Brasil. Ali existe uma plataforma chamada Comex State. Essa plataforma tem quase 508 milhões de registros na sua base de dados sobre informação de importação e exportação de insumos agrícolas. Nós utilizamos essa base de dados, analisamos essa base de dados, detalhamos as informações dessa base, importamos via arquivo CSV essa base de dados para um banco de dados chamado SQLite, cuja linguagem é o SQL. Trabalhamos essa informação dentro do SQL e utilizamos uma API chamada Power BI, integrada com Power Query e Power Pivot, que é uma poderosa API de análise e apresentação gráfica das informações. Então, diante de todos esses trabalhos, nós geramos gráficos e tabelas, onde esses gráficos e tabelas demonstram todas as informações necessárias para que o agricultor, pequeno agricultor rural, consiga identificar quais as regiões e quais os preços praticados em cada uma dessas regiões dos insumos agrícolas necessários para a sua produção rural. Como se relaciona o título do trabalho do PI ao tema proposto pela Universo, sabendo que o tema é desenvolver análise de dados em escala utilizando algum conjunto de dados existentes ou capturados por IoT e aprendizagem da máquina. Preparar uma interface para visualizar os resultados. Bom, o tema do nosso trabalho ele está diretamente relacionado com o tema proposto no projeto Integrador 4 pela Univesp. Bom, primeiro porque nós utilizamos uma grande base de dados
que é a base de dados do Syscomex, o Comex State, que é a base de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É uma base de dados que contém quase 508 milhões de registros sobre informações de importação e exportação de produtos, insumos agrícolas pelo Brasil. Então, é uma base de dados gigantesca. Para demonstrar o resultado dessa nossa pesquisa, nós usamos um banco de dados poderoso, cuja linguagem é a linguagem SQL, e o nome do banco de dados é o SQLite 3, né? É o SQLite 3, uma ferramenta de gestão de dados muito poderosa, como eu já disse, cuja linguagem de programação é o SQL. E para fazer a análise e a apresentação desses dados, nós usamos uma plataforma também poderosa da Microsoft, que é o Power BI integrado com Power Query e com Power Pivot. Dentro dessa plataforma existem duas linguagens de programação. A linguagem conhecida como DAX e a linguagem conhecida como linguagem M, que é uma linguagem poderosa da Microsoft para fazer a gestão de dados dentro dessa API do Power BI. Fazer parte da Univesp foi um fator primordial para o nosso desenvolvimento acadêmico, pois nossa formação contou com matérias importantes como economia, introdução à engenharia da computação, metodologia científica, produção de textos e etc.